Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Pessoal, essa aula aqui vai ser o nosso primeiro contato, tá? Eu vou me apresentar primeiro. Eu me chamo Paulo Vilarinho, sou trader há mais ou menos próximo de 7 anos, tá? Tem mais ou menos aí mais de 800 mentorados, pessoas que eu já ensinei a negociar nesse mercado no ato desse vídeo, tá? Da gravação desse vídeo, tá? Esse vídeo vai ser mais uma explicação, a parte introdutória, onde eu vou mostrar para vocês o que é o mercado Forex, como funciona, qual é a movimentação desse mercado, como é possível na parte teórica você obter lucro, tá? Com as variações de preço, com as movimentações desse mercado, tá? Eu falo Forex, tá? Mas é toda a estratégia, toda a estrutura que eu vou estar mostrando para vocês nos próximos vídeos te dá base para negociar literalmente qualquer ativo que tenha gráfico. Se tem gráfico, se é possível acrescentar essa estratégia, se é possível você introduzir essa estratégia na plataforma, tá? Você consegue utilizar ela para fazer as operações no mercado, beleza? Tanto o mercado de ações, vou citar alguns: mercado de ações, no caso mini índice, mini dólar, tá? O mercado Forex, commodities, né? E dentre outros, tá? Ativos que tenha gráfico, você consegue utilizar essa estratégia, criptomoeda principalmente, tá? Também você consegue utilizar essa estratégia, toda a expertise, toda a estrutura para estar negociando nesse mercado, estar fazendo suas operações, né, e vendo a possibilidade dentro de uma execução, tá, seguindo ali uma lógica, obter lucro tanto na alta quanto na queda, tá? Aqui eu vou compartilhar a minha tela com vocês, tá? E vou mostrar para vocês a parte teórica de toda essa visão de mercado que eu tenho, tá? De todo esse período que eu venho negociando e ensinando a galera a negociar no mercado, tá? E aqui eu vou mostrar de fato o que eu aplico na minha conta, também no meu copy trade. Tem um sistema de automatização de operações, tem mentorias, né, que você está assistindo essa aula aqui agora. Tem essas aulas que vão ser disponibilizadas para a galera também, para estarem cada vez se atualizando mais no mercado, tá? Então vamos lá, vou compartilhar minha tela com você aqui agora. Como vocês podem ver aqui, fala um pouquinho só sobre o Forex, tá? Forex é um acrônimo da expressão em inglês Foreign Exchange, significado de mercado de câmbio. Vocês vão estar negociando pares de moedas internacionais, euro-dólar, libra-iene, dólar-iene, mas tudo com retorno, tá, na moeda principal, que para esse mercado que está sendo a moeda dólar, tá? As configurações, a criação de conta em corretora e tudo mais vai ser na moeda dólar, tá? Então, em 2007 foi feita uma pesquisa, né, equivalente à movimentação, tá? Segundo os dados de 2007, 5 trilhões de dólares, tá? Mas hoje, tá, em 2024, tá movimentando mais ou menos 7 trilhões de dólares. Vocês não têm noção do que é isso, 7 trilhões de dólares, tá? E aqui mostra para vocês, tá? Forex permite que seja depositada efetivamente apenas uma margem para cobrir as variações dos pares de moedas. Você não utiliza 100% do seu capital, você consegue colocar uma margem, seguir ali um gerenciamento para você fazer a execução de ordem à base de lote, tá? A parte do lote também vai ter aulas explicando do que significa, como funciona e o que é aconselhável. Eu vou literalmente entregar para vocês nessa aula, nas aulas, o que eu aplico e o que eu já passei para todo mundo fazer nas operações, tá? Aplicar nas operações, ok? É regulamentado, tá? Estiver em Portugal, se a corretora não estiver em Portugal, mais uma outra regulamentação de isso aqui, galera, isso aqui já mudou muita coisa, tá? Aqui para vocês terem ideia, aqui eu só peguei o Wikipedia aqui só para mostrar para vocês o que é o Forex, para vocês terem ideia, nem atualizaram, isso aqui tá para 2007, então tem muita coisa, mas já está regulamentado em corretoras. Aqui fala sobre corretoras, tá? Vamos lá. Cadê? Vamos lá. Fala sobre corretoras, tá? Cadê? Onde está? Aqui, ó, fala sobre corretora, tá? Então, corretora, eu também vou estar orientando vocês, cabe a vocês utilizarem a mesma ou não, mas vou estar orientando vocês a utilizar a corretora que eu utilizo ou a corretora. Eu vou mostrar para vocês um leque de corretora, você pode escolher, só que são corretoras regulamentadas que são utilizadas, que tem uma movimentação muito alta, tá? Tem corretoras ali que movimentam 6, 7 vezes mais que o PIB brasileiro. Então, pô, não tem como uma corretora dessa não ser regulamentada, tá? Então,
aqui fala só um pouquinho, tá? Aprenda a ganhar na alta e na queda, tá? Então vocês vão conseguir utilizar essa estratégia para ganhar tanto na alta quanto na queda no mercado, beleza? Então vamos lá. Índice, aqui vocês vão receber algumas observações, você vai receber esse e-book, tá? Então você vai conseguir ter esse e-book na sua tela, tá? Você vai poder baixar ele para você estar utilizando ele na sua máquina, tá bom? Para você tá aqui sempre dando aquela estudada, dando aquela observada, tá? E buscar mais informações, beleza? Mas aqui tem o índice, introdução, escola de análise de investimento, básico, gráfico, teorias, várias outras teorias, tá? Indicadores de abertura, funcionamento da mentoria, funcionalidade da comunidade, tá? Introdução. Por que eu pulei a parte inicial da planilha, da apostila, perdão, da apostila? Porque não há necessidade. Essa aula aqui é mais para introduzir vocês no mercado, tá? Então não tem o porquê de eu ficar explicando muita coisa, tá? Da comunidade, mas sim você vai conseguir entender como funciona a comunidade de fato, tá? Estando dentro dela e assistindo as próximas aulas, que é o óbvio, tá? E é o que vocês querem, perdão. É o que vocês querem, que é negociar no mercado e ter resultado. Money. Beleza? Introdução. Ó, não podemos prever o futuro, mas podemos criá-lo, tá? É o Peter Drucker, tá? E aqui vocês vão ver o porquê dessa frase. Não podemos prever o futuro, mas podemos criá-lo. A estratégia literalmente mostra para vocês como vocês vão estar negociando. É surreal, é surreal. Os investidores são classificados conforme o grau de conhecimento dos acontecimentos que influenciam no mercado, sejam eles dentro da empresa e até mesmo nos governos. Insiders são aqueles que estão por dentro ou que têm informações privilegiadas, tá? Outsiders são aqueles que estão por fora ou não têm informações privilegiadas. Outsiders são os que estão muito por fora e não têm sistema próprio de análise. Então isso aqui você já consegue entender que são 3 fases, tá, de investidores, tá? Vocês passam para cá e aqui os insiders, tá, já são literalmente os tubarões quando vocês estiverem em um nível muito grande mesmo, mas gigantesco, que a movimentação seja absurda, aí sim começam a estar dentro dos insiders, beleza? Aqui na imagem mostra para vocês, tá, essa barrinha. Aí nós utilizamos o gráfico de barra, então isso aqui é a máxima. Ó, tem a abertura de mercado. Vamos lá. O mercado está em movimentação. Tem a abertura dessa barrinha. Então a abertura é esse paviozinho lateral aqui, tá? O mercado pode vir na mínima. Vou dar um exemplo. Ele abriu a 10, ele pode vir a 8, depois ir a 15 e fechar a 12. Um exemplo, tá? Tô dando exemplo. Fechamento do preço a R$12 ou $12, vamos supor, tá? E aqui tem a questão do desenho gráfico, utilizando o gráfico de candle, tá? Gráfico de candlestick. E nós não utilizamos esse gráfico, então não utilizamos essa situação de fundo, topo, tá? Por que não utilizamos? Porque toda a estrutura, toda a estratégia que você vai ter acesso, ela é utilizada para fazer toda essa leitura do mercado, essa situação de tanto compra quanto venda, tá? Escola de análise de investimento. A escola de análise de investimentos são escola fundamentalista e escola técnica. Foi o que eu falei no início aí para vocês, tá? Escola fundamentalista é a parte como tá a empresa, como tá o país, como tá a moeda, a parte literalmente assim a saúde do ativo, né? A saúde do ativo, melhor dizendo. E a escola técnica nada mais é do que a utilização de análise gráfica, a parte técnica, onde você vai olhar para o gráfico, fazer uma leitura do ativo à base de análise gráfica, na movimentação do ativo, né? E aqui, como está dando exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, ó, para ver como está a movimentação, se o mercado vai chegar num ponto que ele vai voltar a fazer outro desenho, se ele vai chegar num ponto, vai voltar a fazer um reajuste, e assim sucessivamente dentro de uma análise técnica, tá? A primeira tem como determinar o valor do produto e tem como princípios de negócio médio a longo prazo. Já a escola técnica utiliza diversos instrumentos analíticos para a realização de projeções de preço, tá?
aqui fala para vocês o seguinte, que a parte fundamentalista é para algo médio e longo prazo, né, e a escola técnica é utilizar diversos instrumentos analíticos para a realização de projeções de preço. Instrumentos analíticos, tá? Aqui, abre aspas, é a estratégia, indicadores, a estrutura que você está utilizando para fazer a análise gráfica, que é a escola técnica, tá? Pontos fortes e fracos de cada escola. Escola fundamentalista estuda os fundamentos de um produto, análise do governo para a moeda, análise de repercussão de notícia, etc e tal, como está a saúde, pá, e é isso aí. Tá? Escola técnica, análise gráfica, análise de tendência e análise de indicadores. Indicadores não significa somente indicadores que você está utilizando. Alguns indicadores como se o preço de mercado, se o ativo já foi num preço muito alto, se o ativo já foi num preço muito baixo, né, que se ele já está sobrecomprado ou sobrevendido, tá? Então existem outras teorias, outras estratégias, outros termos também sendo utilizados para isso, tá? Mas análise gráfica, análise de tendência, então isso aqui tudo é englobado, tá? O básico, ações. Para quem não sabe o que é ações, tá tendo contato pela primeira vez com o mercado financeiro, tá? Que engloba tudo isso aqui, ó. Então, vamos lá. Ações, títulos de renda variáveis emitidos por sociedade anônima que representam a menor fração do capital da empresa, que podem ser ordinários ou preferenciais, tá? Não vou entrar nesse mérito, ok? Dividendos é a participação dos resultados de uma sociedade anônima. Você compra ações, você tem o retorno sobre o ativo. Um exemplo, você comprou a 30, chegou a 35, você teve lucro de 30 a 35. Tá? Dividendos, a empresa teve uma valorização absurda, teve um lucro absurdo e ela faz divisão dos lucros com os sócios. Tá? Índice é a média de todas as ações determinadas na bolsa de valores. Tá? Aqui você consegue também utilizar a análise técnica para fazer essa situação. Corretora, instituição financeira, membros de bolsa de valores, devidamente credenciadas pelo Banco Central. Tá? Então, corretoras são intermediárias financeiras, onde você abre conta, faz um depósito e utiliza aquele capital para fazer as operações a mercado. Tá? Então, você pode negociar. Corretoras podem ir para ações, corretoras pode ser para o mercado Forex, corretora pode ser para o mercado de cripto, e assim vai, tá? Mercado à vista, liquidação física e processo no segundo dia, tá? Ações tem costume de acontecer isso. Commodities, produtos à base de agrícolas, produtos de base agrícolas e etc. Ouro e petróleo são produtos muito negociados e influenciam no mercado. Sim, esses ativos aqui são bem influenciados também por questões de notícias, de como tá o dólar ou como tá a questão do petróleo aqui, entra outros detalhes aí que não convém, tá? Mas você também consegue utilizar de forma bem tranquila, tá? A análise técnica sem precisar ficar muito por dentro de análise fundamentalista dos ativos. Ordem é a execução de abertura de uma compra ou venda. Vocês vão entender essa parte de compra ou venda, tá? Na aula, onde eu já mostro para vocês algumas execuções, eu vou explicar ali a questão da plataforma e tudo mais, mostrar como vocês vão fazer para abrir e fechar uma ordem, tá? Comprar ou vender um ativo, tá? Os gráficos são principais ferramentas de análise técnicas, dos quais existem 3 tipos. Aqui é o seguinte, aqui a gente já começa a ir para a parte de entender como vocês vão poder utilizar tudo que eu estou falando para negociar no mercado, tá? Gráfico de barra, esses gráficos que você está vendo, ó, como eu mostrei ali em cima, você vai entender, ó. A abertura, teve um paviozinho, corpo da barra, teve a máxima e fechou aqui, teve fechamento de preço. Vou dar um exemplo aqui. Aqui, ó, ele abriu no preço, vamos supor que ele abriu no preço de 135,852. Aí beleza, ele veio no 851,85, né? Eu vou falar só o final, 850, né? E foi no preço de 135,915 e teve o fechamento no 135,900, tá? E 900. Então, vocês entenderam que ele teve a abertura num preço, teve a máxima, que chegou no preço mais alto, e teve o fechamento de preço, que foi abaixo do preço de abertura. Acima do preço de abertura, mas abaixo do preço da máxima, tá? E o candlestick,
tá? É onde tem aí, mostra a evolução também, a mesma coisa, paviozinho, corpo da vela, fechamento, teve o pavio aqui que foi a máxima e teve o fechamento, tá? E o fechamento de preço de mercado. E mostra para vocês o desenho tanto de análise gráfica, tá? Então, nós utilizamos esse gráfico aqui, o gráfico de barra. Por que nós utilizamos o gráfico de barras? Porque esse gráfico aqui, existem várias outras teorias que não há necessidade que vocês estudem. Teoria de Down, teoria de Elliott, Fibonacci, a análise de padrões de Kendall, linhas disso, linhas daquilo, então não precisa traçar literalmente nada. Toda a estrutura que vai ser mostrada para vocês já dá toda a base necessária para que você consiga ter êxito nas suas operações, tá? E o gráfico de linha. Esse gráfico de linha aqui, galera, é o seguinte. Esse aqui, eu literalmente nunca vi nenhum trader utilizar esse gráfico de linha. Parece ter um batimento cardíaco. É doideira. Mas eu nunca vi ninguém utilizar esse gráfico aqui, tá? Mas com certeza existem várias teorias, várias estratégias para negociar com o gráfico de linha, tá? Então, prioridades. Os gráficos variam conforme a periodicidade selecionada, que podem ser minutos, horas, diário, semanal e mensal. Então, na plataforma vocês vão ver M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8 e assim vai até o gráfico mensal, tá? O que significa esses períodos, tá? Vou dar um exemplo aqui, ó. Cada barra dessa daqui equivale, aqui está um gráfico de M5, tá? Então, M5, tá aqui, ó, M5, show. Lá na plataforma selecionou o gráfico de M5, né? Clicou no botãozinho de M5, então significa que cada barra dessa daqui demora 5 minutos para abrir uma próxima e para que essa barra passe os 5 minutos e faça o fechamento. Então, abriu aqui no 0, movimentando, passou 5 minutos. Aí vem o fechamento e abre uma nova barra de 5 minutos. Se aqui fosse M1, 1 minuto, movimentou, abriu, movimentou, chegou lá próximo de 1 minuto, fechou, abriu a próxima, tá? Então é basicamente isso. Vamos lá. Teoria de Down é como base de análise as médias de preço dentro de determinado período de tempo. Tá? Então vamos lá, tipos de movimento: curto, médio, longo prazo, tendência primária, secundária, terciária, altista, lateral e baixista. Essa parte aqui, galera, colocamos, tá? Foi colocada na apostila por um único motivo, para que vocês entendam que existem outras teorias. Mas a nossa estratégia, a estratégia que você vai ter acesso, você não precisa de literalmente nada disso, porque ela te dá 100% da base necessária para que você tenha êxito nas suas operações, tá? Então, eu não vou focar nessa parte aqui, então eu só vou fazer um passe, tá? Só vou dar uma passada aqui para vocês e mostrar um pouquinho. Tá aí, ó, algumas linhas que são traçadas, tá? Faz acumulação, alta, euforia, distribuição de preço. Então, não precisa de literalmente nada disso, tá? Suporte e resistência. A resistência é a linha que impede a subida de um determinado produto e o suporte é a linha que impede a descida de um determinado produto. Então, suporte abaixo, resistência em cima. Essa parte de suporte e resistência, vocês vão ouvir muito falar nisso, porque é utilizada, tá, com a estratégia. Mas é utilizado de uma forma diferente. A gente não fica falando sempre o suporte ou resistência. Se aproximou de um determinado indicador, a gente fala, ó, se aproximando desse indicador, é uma possibilidade de entrada tanto de compra quanto venda, tá? Mas a parte de resistência e suporte faz parte do mercado. Finalidades dos indicadores, tá? Finalidade dos indicadores, vou repetindo. Existem vários tipos de indicadores, mas cada um tem a sua finalidade. Tá? Indicador de tendência, indicador de direção, indicador de reversão, indicador de força, indicador de gostamento de preço, indicador de previsão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são 6 indicadores que, juntando os 6, te dá uma única estrutura que, olhando para ela, você já consegue identificar padrões de mercado para você entrar comprado, entrar com uma ordem de compra ou entrar com uma ordem de venda. Lembra que eu falei sim, que é possível você lucrar tanto na alta quanto na baixa, comprar ou vender? Então, você vai somar essas 6 estratégias em uma única template, tá? E vai conseguir decifrar o preço de mercado, ok? Ó, indicador de tendência do mercado é a média vermelha.
Então você vai entender tudo isso. Isso aqui, ó, você vai visualizar diretamente no gráfico. Então tá aqui, linha vermelha, indicador de tendência. Linha azul, indicador de direção, tá? Tá aqui, ó, indica a direção do mercado, ok? Indicador de reversão de preço, possibilidade de reversão, são as setas. Reversão de venda, reversão de compra, tá bom? Indicador bem completo, que indica a força, significa esse indicador aqui embaixo, o indicador, tá? Que é o gráfico de força de mercado, onde mostra para você que é barra azul, barra vermelha. Indica a força com a intensidade das forças, barra direção de força de seta. Tem as setinhas aqui embaixo também, que você está visualizando, a setinha vermelha e a setinha verde, então você consegue visualizar aqui, tá? Que também existem essas setas aqui para auxiliar na hora da entrada de compra e entrada de venda, tá? Mas o indicador de força significa barra azul significa mais compra do que venda, barra vermelha significa mais venda do que compra. Você pode ver que deu barra vermelha, o preço de mercado desceu. Deu barra azul, o preço de mercado subiu, tá? Então, você consegue conciliar toda essa estrutura, toda essa estratégia, tá? Com a leitura gráfica, tá? A leitura gráfica, ok? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Esse daqui, esgotamento de preço, tá? Que é a linha amarela. A linha amarela significa esgotamento de preço. Lembra que eu falei lá atrás? Falei sim, que o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido? Então, aqui mostra para vocês, ó. Como vocês vão identificar quando ele está sobrecomprado ou sobrevendido. Aqui significa que ele está num ponto ok, né? Que ele está dentro da normalidade, tá? Aqui mostra para vocês que ele saiu da normalidade, que é o quê? Quando ele sai do canal amarelo, vai para fora dele, igual ele foi aqui, e começa a querer entrar dentro da normalidade. Significa que ele está querendo ficar sobrevendido e acima sobrecomprado, tá bom? Então, dentro do canal amarelo está na normalidade e quando está fora do canal está fora da normalidade, tá bom? Indicador de previsão, tá? É a cor da barra, ok? Então, previsão de venda, previsão de compra. Então, é a cor, tá bom? Segurança em primeiro lugar. O mais importante, mostrar a melhor maneira de negociar após a abertura de uma ordem é a trava, tá? Nada mais que uma ordem pendente inversa. Isso aqui vai ter uma aula explicando o que significa a trava. Vai ser executado ao vivo na aula, mostrando para vocês como se utiliza a trava. Entra com uma ordem, coloca a trava. Entra com uma ordem, coloca a trava. Entra com uma ordem, coloca a trava. Então, segurança em primeiro lugar, tá bom? Os 10 mandamentos do trader. O mercado nunca foge, negocia a favor da tendência, achismo nunca acompanha o mercado. Segurança em primeiro lugar, trava sempre, que eu acabei de desenhar aqui para vocês. Entrou com uma ordem, coloca a trava. Entrou com uma ordem, coloca a trava. Tá? Confie nos rompimentos dentro da estratégia, trabalhe sempre o psicológico. Aqui, essa questão do psicológico é o seguinte, é você entender que aquela estratégia que foi passada, da forma que foi passada, você vai estudar, absorver, colocar na massa do sangue e executar conforme você estudou. Disciplina sempre. Vai ter aula de gerenciamento, tá? Para auxiliar dentro da questão psicológica e dentro da disciplina, tá? Seja negociador e nunca um torcedor. Torcedor, eu vou dar um exemplo, é você, caraca, eu vou executar uma ordem, não, tem que ir, sobe, ou um exemplo, você comprou, não, tem que subir, não, tem que vender, tem que descer, você entrou com a ordem de venda, jamais seja um torcedor. Então, tem que sempre falar, não, aqui dentro da estratégia é um ponto de execução para tal ordem, eu vou executar e vou colocar a minha segurança, que é a minha trava, nesse ponto aqui, porque se possivelmente não for a meu favor, vai travar e aí eu fico de boa, aguardando o melhor movimento do mercado, tá? Tem que saber perder, o importante é saldo positivo. Galera, não entre nesse mercado achando que vai ficar rico da noite pro dia. Não entre nesse mercado achando que você vai ter lucro todos os dias. É possível? Sim, mas não é provável, tá? Você vai ter vários dias no positivo. Uma hora vai vir um dia negativo. Só que utilizando a trava, tendo disciplina, controle psicológico e um bom gerenciamento que vai ser explicado para vocês, a questão também da questão do lote e tudo mais, tem tudo para dar muito bom e você literalmente, se você não vive desse mercado, você poder viver desse mercado, que é um mercado muito promissor e existem muitas possibilidades. Somente dentro dessa estrutura que eu vou estar passando para vocês, existem muitas possibilidades para vocês estarem lucrando e fazendo muita grana,
beleza? Então peguem o código, peguem a visão. Tem que saber perder. Negocie conforme o perfil e não com o resultado que você pretende. Isso daqui é o seguinte, engloba essa diferença de meta e ideal. Meta, obrigatoriedade de resultado, pressão psicológica todos os dias. Não coloque em meta. Não, minha meta é fazer $50 por dia. Não faça isso, porque questão psicológica vai te atrapalhar, tá? Ideal, possibilidade de ganho, mas sem obrigatoriedade. Isso é importante, pois atua no psicológico que facilita as negociações. Nunca foque em valor. Um exemplo, não, eu quero $50 por dia. Não, peraí. Eu quero uma média de 0 a 5%, eu quero uma média de 1,5%, eu quero 1% por dia. Então, 1% por dia. Tem noção de que você vai ter 22% no final do mês. Se você 22 dias de análise gráfica, 22 dias positivo, 22% por mês. É muita coisa. Não tem nenhum tipo de mercado que te dê isso. Ok? E outra situação bem importante, tá? Que é você focar somente em porcentagem, não foque em valor, tá? Frisando, foque em porcentagem. Se você faz 1% com 100, você vai conseguir fazer 1% com $100, você vai conseguir fazer 1% com 10 mil, 1% com 100 mil. Então você vai ver aí que automaticamente os juros compostos vai te auxiliar e muito. É 1% de 100 hoje, amanhã é 1% de 101, amanhã é 1% de 102 e assim vai, beleza? De $100 e 10 cents e assim vai e assim vamos embora, tá? O mercado não tem volatilidade constante, com intensidade bem destacada, sendo mais ou menos fortes, acarretando lucros diferenciais e até mesmo perdas, pequenas perdas. Isso é a negociação de um trader profissional. Então, é só seguir o fluxo e acompanhar a movimentação do mercado, tá? Resumo de mercado, o mercado divide-se em moedas, índices, metais, petróleo, ações, commodities. Cada aluno negociará. Aqui é questão de ativo. Eu vou te auxiliar a achar um ativo dentro do seu perfil, beleza? Que pode ser conservador, moderado e agressivo, conforme a volatilidade de cada produto, ok? Então, pontos interessantes. Ordem é a inserção de compra ou venda de um produto no book de oferta de mercado. Aqui são pontos importantes, tá? A ordem, já expliquei, internet e energia. Bom, é primordial internet porque utilizamos a internet para fazer as operações. Energia que não fique sempre caindo, porque senão você pode, mesmo que você esteja com a trava ali, tudo ok, não é legal você estar com a eletricidade muito ruim, né? Que oscila muito. Indicadores, né? Cada indicador tem a sua importância. Lote e volume. Lote é a qualidade da quantidade negociada, tá? Volume, soma de negócios realizados no período. Spread, isso aqui vocês vão ver na tela também, no gráfico. É a taxa da corretora cobrada em cada produto. Peraí, então quer dizer que a corretora cobra somente o spread? Sim, somente o spread. Então todo o lucro que mostrou para você já na finalização da operação é o lucro que vai cair dentro do seu bolso. Tá? Então o spread desse tipo de movimentação, tipo de corretora, está sendo muito baixo, é irrisório, tá? Comparado ao lucro que é possível ter no mercado. O gap é uma abertura brusca de intervalo, isso aqui vai ser explicado no gráfico também, tá? Aqui algumas observações de proibição, mas essa parte aqui vai ser tudo explicado na parte de negociação. Utilizando a plataforma MT5, eu vou explicar como funciona cada botão dela, como movimenta, como clica, tudo direitinho, períodos, onde acha ativa, onde arrasta para lá, onde arrasta para cá, como ativar os indicadores. Então tem tudo isso aí direitinho, tá? Corretora é a instituição financeira a qual as pessoas podem fazer suas negociações de compra e venda de produtos. Tá? Taxa de imposto, negociação de taxas e impostos. Para negociar ou investir, você terá que pagar algumas taxas. Tá? Aqui eu vou fazer uma aula posteriormente falando somente sobre essa parte aqui, tá? Mas aqui já dá para você ter noção, tá? Que é cobrada a movimentação e tudo mais quando você repatria o capital para sua conta bancária no Brasil, tá? Ou no país que você está residindo, beleza? Mas enquanto você mantém o dinheiro em corretora, fica livre de encargos, impostos, etc e tal, tá? Aqui vem as importâncias dos indicadores, isso aqui também vai ser explicado na aula de análise gráfica, que eu vou mostrar ali estratégia por estratégia, indicador por indicador, como funciona cada um deles, beleza? Você vai ter acesso a esse e-book, tá? Você vai ter acesso a esses slides, setas após o cruzamento de média, tá? Esse slide aqui vai dar uma base muito boa para vocês,
tá? Então é bem introdutório, é bem simples aqui, tá? Você vai ter acesso a toda a estrutura literalmente, beleza? Como instalar a estratégia, como vocês vão, as 10 estratégias para um Trade Expert, você vai ter acesso a todos os e-books mostrando de fato ali como você vai utilizar cada estratégia, além das aulas que eu vou estar fazendo dentro e mostrando para vocês ali como funciona cada estrutura, como você negocia e etc e tal. Beleza? Então, galera, é basicamente isso, tá? Vocês vão ter literalmente acesso a toda a estrutura, não vai ter ficar nenhuma dúvida, parte teórica, parte básica. Cara, essa aula aqui tá sendo uma parada para você literalmente me conhecer e entender como eu faço. Eu sou muito prático. Eu sou muito prático, eu gosto de ir muito pra prática. Eu gosto de pegar você, pegar na sua mão e falar, ó, vem cá, olha pra cá. Essa estratégia funciona assim, eu vou executar na sua frente, eu vou mostrar pra você como funciona. A parte teórica foi só para introduzir vocês ao mercado. Mostrar pra vocês que existe o Forex, existem vários outros ativos, existem essas estratégias e você vai utilizar essa estratégia aqui. Então, é essa estratégia que você está visualizando na sua tela. Tá? Então é esses indicadores que você vai estar utilizando a mercado. Beleza? Galera, tamo junto. Bora para a próxima aula que tem, pô, muita novidade para vocês aí e vocês vão ver que a parada é incrível, tá? E você vai conseguir de fato ter resultado no mercado. Se você já conhece o mercado, você vai ficar vislumbrado com toda essa estratégia, toda essa estrutura que eu vou estar passando para vocês, beleza? Tamo junto, bora para a próxima.